Mais um dia aí de luta, de batalha pelas nossas vidas e nossas saúdes, né? Quero cumprimentar a toda a equipe do setorial, a toda a equipe de formação, aqui a Fátima, a Eliane, a companheira Angélica, né? Uma ótima oportunidade da gente se conhecer. A gente está nesse momento, um momento ímpar na nossa história, a gente está se conhecendo muito virtualmente. Eu tenho conhecido muita gente assim, nesse novo cenário. Bem, eu sou Graciane, sou católica também, Angélica, também tenho uma história de pastorais, né, venho trilhando aí pela minha religião também, as lutas sociais, as causas sociais. Também já tive um momento na minha vida onde a gente fez até, diante da Evangelização 2000, nós criamos uma rádio comunitária, e essa rádio comunitária funcionou no meu quarto, na minha casa. Eu fui a primeira radialista dessa rádio comunitária. A gente tem uma militância nos meios de comunicação, com a minha família, uma história de militância nos meios de comunicação, onde a gente tinha diversas ações comunitárias, distribuição de cestas de alimento e outras coisas mais que a comunidade precisava. Foi uma oportunidade ímpar de conhecer o município, de conhecer as situações dos bairros, né, da vida das pessoas, e foi muito importante na minha história pessoal de vida, porque eu conheci mais ainda o município. Sou nascida, criada, funcionária pública do município de São Gonçalo, também já fui conselheira municipal de educação, estive à frente do Plano Municipal de Educação como comissão técnica, também já participei do conselho do Fundeb, indicada pelo próprio Conselho Municipal de Educação. Então, a gente vem aí construindo uma história no município, fora que crio meus filhos, toda a minha família está no município, né, mais de 1 milhão de habitantes no município. Sou mestranda, defendi no dia 6 de julho o meu mestrado sobre políticas de avaliação e qualidade da educação básica, com a experiência de São Gonçalo, onde eu trouxe algumas questões do município, relatório do TCE, a própria Conferência Municipal de Educação de São Gonçalo, e outras questões relacionadas à IDEB e relacionada à questão da educação municipal, né? Então, eu fico muito grata de ter essa oportunidade aqui nesse momento pelo PT, que é o partido no qual eu me filiei e tenho muito orgulho de fazer parte. Obrigada. Sim, a educação está muito ameaçada, não é pouco não, gente, é muita coisa, né? A companheira Angélica trouxe aqui algumas questões que a emenda constitucional 95, o teto do gasto, que acabou não só com a educação, ameaçou educação, saúde, assistência social, né? Deixou a gente numa situação, ciência, é um ataque à ciência, e o ataque a Paulo Freire é um ataque notório de acabar com toda uma estrutura daquilo que a gente acredita enquanto educação. Eu falo enquanto vários acreditam. Paulo Freire não foi um homem qualquer. Paulo Freire, ele é notável. Os escritos dele circulam todo mundo. Não é à toa que ele foi proclamado patrono, né? Não foi por acaso. Os escritos dele são escritos para a liberdade, é uma educação libertadora, para nos tirar da condição de oprimidos, para fazer com que a gente entenda o que é classe trabalhadora, o que é classe opressora, como é que as coisas acontecem na nossa vida, nas nossas relações sociais e nas nossas relações de trabalho. Então, Paulo Freire foi um educador importantíssimo, está vivo entre nós ainda, não só na academia, mas nas nossas práticas diárias, e o ataque a ele é uma forma clara, nítida, de ataque a tudo que a gente já construiu e todas as lutas que a gente já avançou na educação, não só da educação pública, mas na educação no modo geral, porque é um educador que ele consegue dizer o quanto é importante que o currículo, que as pessoas estejam com liberdade para aprender. E a gente fez um coletivo em São Gonçalo que a gente diz exatamente isso: educação, liberdade para aprender, baseado no Paulo Freire, uma educação libertadora, que nos tire da condição de ver que o outro nos ordena apenas. Nós somos seres pensantes, que estamos em construção e que podemos movimentar toda uma estrutura social e transformar a nossa realidade.
E é isso que Paulo Freire diz o tempo inteiro, né? Então, nós não temos que ficar numa educação submissa, numa educação autoritária. O próprio movimento Brasil Livre, o próprio movimento do Escola Sem Partido, são movimentos que são ataques ao que a gente acredita enquanto educadores, enquanto pessoas que pensam que a educação pode sim transformar a realidade de todos, pode sim trazer uma nova visão para um mundo melhor, um mundo com mais equidade, um mundo mais justo, mais fraterno. Então, é um ataque, sim, um ataque brutal à educação, o que esse governo, infelizmente, tem feito. Infelizmente, ele conseguiu alcançar o poder e a gente precisa combater todos esses discursos de ódio que ele vem produzindo e todas essas fake news que ele vem produzindo, não só antes, né, enquanto candidato ele foi, mas agora também que ainda permanece. Já está mais do que provado que existia gabinete de ódio, sim, e que o ataque a Paulo Freire foi uma dos fake news que ele foi lançando, além de outras fake news como a Madeira e outras coisas mais, né, que foram lançadas aí. Então, vamos ser livres para aprender e ver outras versões da mesma história para que a gente não caia nessas armadilhas e não eleja governantes desse tipo. É um ataque à educação. Cassiane, acho que você pode colocar um pouco... Claro, claro. Oi? Ah, tá. Eu acho que eu ouvi. Como eu estou enxergando, né, esse cenário, isso, né? Que deu uma falha. Então, São Gonçalo está hoje, os dados lançados hoje oficialmente, são 10.616 pessoas contaminadas na cidade, 616 óbitos. Então, é um número muito alto, né? Uma morte já seria o suficiente para a gente ficar assustado. Imagina 616 óbitos na cidade. Praticamente todos os bairros estão atingidos, todos os distritos atingidos. Então, é difícil prever um movimento de retorno às aulas num cenário como esse. São Gonçalo lançou a portaria 57, inicialmente, ainda em março, dizendo que a interação com os alunos era importante ser mantida. A gente sabe que a interação com os alunos é importante, sim, eu acredito, sou adepta a essa informação, né, de que a gente precisa ter, não só com os alunos, mas com as famílias também. Porém, o cenário não é um cenário fácil de manter relações, porque a gente tem uma desigualdade econômica brutal na cidade, muita gente perdeu emprego. Atualmente, a gente está com um cenário desastroso em relação à questão, por exemplo, da educação infantil. Nós temos, há mais de 6 meses, as mulheres que trabalham nas creches conveniadas do município estão sem receber, né? A gente diz das mulheres, por quê? Porque a maioria dos profissionais de educação que trabalham nas creches conveniadas são mulheres e elas estão sem receber, sem poder ter condições de manter as suas famílias, porque não houve verba, não houve repasse de verba para as creches conveniadas. Então, a gente tem um cenário desigual, não tem tecnologia, não tem acesso à internet, muita gente sem essas condições. Agora, recentemente, o município, então, colocou uma portaria, que é 87, dizendo que as crianças e os alunos, né, do município precisavam ter acesso às atividades escolares, aos conteúdos programáticos, aos tais direitos de aprendizagem por via remota, e sem dar condição nenhuma, né, sem nenhum estudo de como é que seria essa tecnologia. Isso está sendo feito através de Facebook, no qual a gente entende que é um crime, porque a gente está falando de crianças de 0 até 13 anos, que são a grande maioria que o município atende, né? Então, de 0 a 13 anos, são crianças que não têm permissão para utilizar o Facebook. Tem os adolescentes também para utilizar, mas Facebook não é uma plataforma indicada para envio de atividades escolares, o que fere o direito autoral, inclusive dos professores, pela publicidade que dá isso, né? Além disso, o recurso de WhatsApp também, que não é um recurso fácil de se ter. A gente sabe que precisa de um telefone, de um chip com acesso à internet para baixar, seja lá uma atividade, né? Então, a gente sabe que isso está sendo inviável. Eu vejo isso como uma forma violenta de aumentar as desigualdades educacionais no município. Hoje mesmo, numa reunião, me manifestei
disse que achava um absurdo cobrar isso como atividades escolares e querer computar a carga horária, tendo em vista as desigualdades gritantes que o município tem em relação não só ao acesso à tecnologia, mas também acesso aos ambientes, né? Recentemente teve entrega, já está chegando no final, não, eu fico preocupada com o tempo. Recentemente... Pode ficar tranquila, Graciane. Eu fico tensa querendo falar tudo rápido. Então, a gente tem um número alto de pessoas contaminadas, existe aí a questão me deu branco agora, da alimentação, né? As desigualdades econômicas no município também são muito altas, então foi entregue, depois de muito tempo, né, depois de quase 4 meses, é que começaram a ser entregues kits de merenda, que são kits com valor nutricional baixo, e que obriga as famílias, né, que só dá para um aluno, só dá para o aluno, no caso, né, teoricamente, eles dizem que só dá para o aluno, e que esse material está sendo entregue nas escolas, está na terceira entrega desse kit merenda, na qual a pessoa tem que sair da sua residência e, às vezes, pegar 2 conduções para chegar até o local polo, porque não está sendo entregue em todas as escolas, foram eleitas algumas escolas polo para ser distribuída esse kit merenda. Então, tem que levar 2 condições para ir, 2 condições para voltar, né? Um absurdo, um crime que acontece, que eu vejo, não só no acesso à alimentação, mas ao acesso também à educação. Então, e a questão econômica, né? Porque se você vê, existiu também dentro do município, que a gente precisa denunciar nesse momento, que houve cortes das duplas, e aí os professores que mal recebem, né? Porque infelizmente o salário de São Gonçalo é um salário baixo, inicial, contando com as duplas, houve o corte abruptamente, e muitas mulheres e professores tiveram que precisaram da ajuda, por exemplo, do movimento que o sindicato, o CEP, fez para ajudar os professores a se alimentar e alimentar suas famílias com entrega de cestas básicas. Então, infelizmente, há muita coisa ruim acontecendo no território, não vejo possibilidade alguma de retorno às aulas, nem nas escolas, falo enquanto supervisora, inclusive, porque visitei muitas escolas, como subsecretária visitei, mas como supervisora, membro do Conselho Municipal de Educação, eu tive várias oportunidades de visitar escolas particulares, e eu digo que também as escolas particulares não têm condições alguma de retorno, porque não tem como aplicar nenhum daqueles protocolos de distanciamento, fora que a gente sabe que lidar com criança, adolescente, não é algo simples, que a gente simplesmente bota todo mundo lá e diz assim, olha, tem que ficar longe do amiguinho que está tudo certo. Não é assim que funciona, a gente sabe que isso é muito complicado, sem contar a questão dos profissionais de educação, né, que são muitos profissionais que têm comorbidades, que têm idade avançada, que não poderia de forma alguma retornar às aulas nesse momento. Em relação ao que a ONU diz, a ONU coloca numa configuração, na minha opinião, gerencialista, né, porque a intenção é sempre uma intenção de privatizar a educação, seja ela pública, e passar para um esquema privado. A gente sabe que existem pressões de fundações, de entidades que querem sim colocar um padrão de currículo, querem sim colocar a avaliação externa como prioridade e fazer com que a educação pública se torne o quanto mais privada possível. Então, oferecendo vários recursos aí, eu entendo que a ONU ela está cumprindo o papel dela de forçar um retorno agora. A gente viu hoje mesmo saiu uma reportagem que 97 mil crianças foram contaminadas nos Estados Unidos depois do retorno às aulas. Então, eu vejo insano qualquer movimento de retorno às aulas sem uma vacina que nos dê um pouco mais de segurança para esse retorno. Acho que eu contemplei tudo, né? Não sei. Estou querendo falar. Sim. Rápido. Sim, foi ótimo. Graciane, então, suas considerações sobre a pergunta. Eu vou pegar um pouquinho da fala da Angélica, que, como ela falou logo no início, a gente tem muitas similaridades, né? Muita coisa em comum, né? Então, o loteamento das escolas é uma delas.
Infelizmente, a gente tem ainda existe, e existe com muita força, inclusive em tempos de pandemia, com as escolas fechadas, houve trocas de diretores porque os vereadores trocaram, né? Porque não está apoiando o executivo, então perde aquele cargo. Então, a gente tem, sim, uma situação alarmante na cidade, ao meu ver, que é o fato de você lotear as escolas, lotear a saúde, lotear tudo, né? Faz o loteamento da cidade, diz assim, olha, esse pedacinho da cidade é do vereador fulano, esse pedacinho da cidade do vereador ciclano, e ele é dono daquele espaço ali, e manda e desmanda, exonera e nomeia quem ele quer. E vai colocando a quantidade de cargos, e sejam eles cargos que vão realmente trabalhar ou os fantasmas que vão ficar lá só onerando a folha. Essa é uma questão que eu acho que é interessante que você traz aí. Uma outra questão é a questão do piso salarial, né? O Fundeb, ele nos ajuda em muito na manutenção da escola e na valorização dos profissionais. O piso salarial ainda no município não foi atingido no professor nível 1. O professor, quando chega, ele não recebe o piso salarial, é uma luta antiga da classe, assim como 1/3 de planejamento para os professores dos anos iniciais e da educação infantil, que também não conseguiu avançar. Então, a lei do piso ainda não foi efetivada no município. Em relação à questão do Fundeb, ela é importantíssima para todos os municípios do território nacional, é uma política pública excepcional que não podia parar. A gente chegou a fazer, eu venho fazendo umas lives aqui, né, com o coletivo, e venho chamando pessoas, e a gente vem ouvindo o quanto é importante o Fundeb para a manutenção e para a valorização dos professores no município. E o município de São Gonçalo, eu tive uma experiência enquanto subsecretária, e ouvi muitas vezes falar que a gente estava pagando, não conseguia checar isso no portal da transparência, mas a gente via que tinha dados informando que o percentual era altíssimo, era superior a 60% para pagamento da folha dos professores. Então, eu quero destacar algumas coisas aqui em relação a essa o novo Fundeb, né? O Fundeb tem que ser permanente, é dessa maneira que a gente vai conseguir equidade. Então, foi muito importante a votação que aconteceu na Câmara dos Deputados, e a gente continua ainda nessa luta para que a votação no Senado aconteça, para que o Fundeb se torne permanente, mesmo que seja avaliado a cada 10 anos, né? Que eu acho que é um tempo longo para avaliação disso. Uma outra questão que eu fico preocupada é em relação ao valor que pode ser repassado para instituições privadas sem fins lucrativos, que foi permitido, mas achei que foi bacana o fato de aumentar, né, para 70% os gastos para salários dos profissionais da educação, que eu acho que esse termo profissional de educação, ele melhora significativamente as nossas relações. A gente tem uma discussão, inclusive uma discussão também nacional, que a gente precisa ter atenção, que é a discussão do pedagogo, que profissional é esse, por que ele não é professor, ele é professor, uma discussão aí que a gente precisa pensar um pouco. E a gente tem a lei que o Lula, né, sancionou, que diz que quem são os profissionais de educação. Mesmo assim, existe toda uma discussão de aposentadoria desses profissionais, de tempo e outras questões mais de contribuição e outras questões mais, mas existem os outros profissionais da escola também que pode ser pago a partir da nova, né, a partir que for promulgada o novo Fundeb, pode ser pago com o Fundeb, que antes era pago com fonte dos recursos próprios do município. Uma outra questão que me preocupa nessa nova legislação, mas assim, é a que tem, então vamos aprovar, vamos brigar para que ela seja aprovada, e depois a gente vai dizendo o que a gente quer ir trocando, né? Mas uma questão que eu acho que é negativa é o fator de 2,5% como critério de avaliação, que é um combate que a gente precisa fazer. Essa questão da avaliação, ela está sendo posta como critério de repasse para o município, né? E essa questão, por exemplo, quando fala do município de São Gonçalo, a gente tem o IDEB de 2017 em 4,5 nos anos iniciais, que deveria ser como meta 5,4, então a gente está bem distante, e nos anos finais 3,3, quando deveria ser 4,5, de acordo com a meta. Sem falar que o novo governo fez uma mudança no SAEB, no Sistema de Avaliação da Educação Básica, e que troca isso e coloca isso como
a cada série, né? Então, a cada ano de escolaridade tem uma avaliação agora. Então, que é um crime, né? E principalmente quando a gente fala que a gente está no meio de uma pandemia e que eles querem que seja aquele conteúdo, que é um conteúdo imposto, obrigatório, que é um currículo da educação básica comum, né, que vem aí, que é uma discussão ampla também em relação a que currículo é esse e tudo mais. Eu queria só retomar um pouquinho que eu esqueci de falar, que hoje foi sancionado, foi publicado um decreto 206/2020 em São Gonçalo, que diz que tem que ter o retorno administrativo das equipes, então, para as escolas. Então, estão abrindo as escolas vão abrir a escola a partir do dia 17 de agosto para atendimento administrativo de 9 às 17, o que eu também considero bem complicado nesse momento, visto que a gente não tem mudança, a gente só tem aumento nos índices de mortalidade e de pessoas contaminadas na cidade. Uma outra coisa que a Angélica colocou ali, que eu acho importante a gente colocar, é que a cidade não parou, infelizmente não existiu lockdown, a cidade continua a todo vapor, mesmo quando foi proposto o tal do tranca-rua, então não acontece isso, infelizmente. Eu acho que faltou mais alguma coisa. A questão uma coisa que é positiva nesse novo Fundeb é o destino de 5% da contribuição do Fundeb para a educação infantil. É uma luta histórica da educação infantil, a gente precisa de mais recursos na educação infantil, até porque o município é a nossa obrigatoriedade maior, né, fazer esse atendimento. A gente sabe que existe uma demanda grande de educação infantil de 0 a 5 anos, e a gente, nesse novo Fundeb, nesse novo texto, a gente tem a possibilidade aí de ter um percentual para a educação infantil, que é muito bom. A gente saiu do Fundef, que tirava a educação infantil, conseguimos o Fundeb, que colocou a educação infantil, e agora a gente consegue um destino adequado, né, um percentual. Uma outra coisa que eu esqueci é que a contribuição do governo federal, que já é uma contribuição pouca, né, se a gente for considerar que quem tem o maior número de escolas, quem fica com um peso maior é o município, então o percentual antes chegava a 10%, e agora com o novo texto a gente tem um aumento para 15% em 2021, e vamos avançando nos próximos anos até chegar a 23% em 2026, vai ser escalonado, isso é muito bom. Né, então tem que passar, gente, Fundeb permanente, Fundeb com CAC, Fundeb para valer. Anne, agora é com você. Deixa eu falar só uma coisa antes de responder a pergunta. Eu esqueci, eu anotei, falei antes com Fátima que eu ia fazer isso, acabei esquecendo. Eu quero deixar aqui meus pêsames ao presidente do partido de São Gonçalo, Antônio Maia, que perdeu ontem, no Dia dos Pais, o seu pai. Então, minhas condolências nesse momento, que eu acabei, a gente fica tão nervosa para falar, né, essa questão do tempo, que eu acabei me perdendo. Então, meu abraço ao companheiro Antônio Maia, à sua família, meus pêsames. Uma outra questão aqui, antes de responder, a Maria do Nascimento Silva, que é do CEP São Gonçalo, ela está dizendo que o prefeito descumpriu o TAC, né, tem aqui um comentário, e uma outra coisa que ela está dizendo é que o CEP também já entrou com um movimento para que não aconteça o retorno do administrativo nas escolas. As nossas escolas não têm condições, inclusive a empresa que faz a limpeza das escolas, ela não está trabalhando e está dispensada, está com um contrato paralisado, o que agrava mais a situação, e é a terceirizada, também uma outra questão, né, são terceirizados que realizam esse trabalho de limpeza, então é bem complicado. Eu quero pegar um pouquinho também o que a Angélica falou que no município são 53% mulheres, né, no seu município, né, em São Gonçalo 52% são mulheres. Então, por que esse projeto de vereança? É um projeto de vereança porque São Gonçalo precisa de mulheres, precisa de muitas mulheres, precisa com que as mulheres entendam que o espaço político é um espaço para a gente também. Então, o projeto de vereança, ele passa pelo meu desejo de tudo que eu já estudei, tudo que eu já passei, né, no município, tudo que eu conheço do município, eu me colocar a serviço
do município mais, né, porque já sou servidora pública, mas eu quero alargar esse serviço por entender que eu posso contribuir, para além das questões da educação, eu posso contribuir com outras questões no município, tem outros projetos, faço parte de um coletivo também, que, como eu falei, Educação Liberdade para Aprender, que tem essa proposta de pensar em algumas políticas públicas para o município, e esse coletivo, então, me indica e diz, então, aponta algumas questões que são importantes na área de cultura, na área de saúde, na área da educação e na área da comunicação, que, como logo no início me apresentei, a área da comunicação está aí na minha veia, né, comunicação comunitária, democratização dos meios de comunicação, na qual eu entendo que é uma bandeira importantíssima, a nossa comunicação precisa se estabelecer com as pessoas, com a comunidade, com a base, com o povo, e não tão distanciada como é feita pelas mídias, e eu acho que a gente chegou a essa consequência política no Brasil, pelo distanciamento que a gente tem em relação aos meios de comunicação. Então, é uma questão que eu entendo ser importante nesse momento, eu tive a oportunidade de estar dentro de uma gestão pública, então, nessa oportunidade, eu vi que existem muitas questões que não acontecem por falta de vontade política, então eu me proponho a fiscalizar isso, a entender como é que está acontecendo, a ajudar a população nesse sentido e a declarar e a dar transparência para a população do que realmente está acontecendo com os recursos e tudo mais. O Plano Municipal de Educação também é uma questão importante, a gente sabe que o teto, né, que é a emenda constitucional, ela destrói muitas políticas que estão previstas ali no Plano Municipal de Educação, mas a gente sabe que existem também questões que poderiam ser realizadas no município, que só não estão sendo realizadas, como eu falei, por falta de políticas públicas. Então, eu entendo que precisamos de mulheres, a gente precisa, por que a Graciane está se propondo? A Graciane é uma que está se propondo, mas existem tantas outras que estão se propondo, sim, a ocupar esse espaço no legislativo, e eu vou fomentar e ajudar tantas mulheres que queiram estar nesse espaço, sim, porque eu entendo que o espaço é nosso, e a Câmara de Vereadores é totalmente masculina, uma pena, né, a gente não tem representatividade feminina lá, e a gente tem até representatividade de homens negros, mas que não realizam a pauta da negritude, do homem preto, nada disso, né, não tem essa discussão. Então, a gente precisa tratar dessas questões também. Então, me coloco à disposição do município, como servidora que já sou, e me coloco também como proposta aí de projeto de vereança para o município. Tá? Aproveito para mandar um abraço para o meu grupo de pesquisa da UERJ, ProPed, para a minha professora orientadora aí, que me ajudou muito a fazer o projeto de pesquisa que eu apresentei como dissertação de mestrado, tá bom? A professora Maria Isabel Ramalho Ortigão. É isso, todo o grupo. É ela, né? Eliana, eu parabenizo a Secretaria Estadual de Mulheres e, nesse sentido, agradeço também a você e a Fabiana por ter construído esse espaço e por termos construído coletivamente nesse diálogo Mulheres e Educação, que é um diálogo tão fértil, tão poderoso e que faz com que a gente tenha esse encontro maravilhoso com duas pré-candidatas que têm tanto a dizer e tanto a construir, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas também nas suas cidades. Então, agradecer também a todos que estiveram conosco até agora e parabenizar a Angélica, parabenizar a Graciane, dizer que o Setorial de Educação está aqui à disposição também para que novos debates sejam feitos e para que a gente possa fazer com que esse debate traga para as pessoas que estão nos ouvindo a voz das mulheres, a voz da educação, de todos aqueles que querem construir uma cidade melhor e um país melhor em conexão com o que o PT construiu ao longo dos anos. Muito obrigada a todos e todas e uma boa noite para todos nós com saúde, porque nós precisamos ter saúde para continuar lutando com força e muita garra.